no céu para se pedir resposta para tudo. Até hoje, milhares de anos depois da história ter sido contada pela primeira vez, a pedra que supostamente Cronos vomitou ainda está lá. No centro do complexo do templo, há uma pedra de forma oval que dizem ser a pedra que substituiu Zeus quando Cronos a engoliu. E se você for lá hoje no templo de Delfos, os locais ainda contam que a pedra que está lá é realmente a que esteve na barriga de Cronos. No mito, depois de vomitar a pedra sagrada, Cronos regurgita os 5 irmãos. E eles estão prontos para entrar para a revolução de Zeus. O que marca Zeus como um líder diferente daqueles que vieram antes é a sua inteligência. Ele sabe persuadir e convencer as pessoas de que ele deve ser o líder, de que ele sabe fazer coligações. Zeus agora tem seus irmãos a seu lado, mas ainda precisa de mais forças para enfrentar os titãs. E há outros membros mais distantes da família que querem vingança. Os irmãos esquecidos de Cronos. Os Ciclopes e os Hecantoquíros. Mas para encontrá-los, Zeus tem que ir ao inferno. Cronos teve medo dos poderes dos Hecantóquiros e dos Ciclopes e os trancou no Tártaro. Zeus sabia que se tivesse seus poderes ao seu lado, poderia conseguir o que queria. Ele desce e conversa com os Hecantóquiros e diz: eu respeito muito vocês. Eu sei que meu pai Cronos maltratou vocês. Agora eu os liberto e vocês devem a mim. Eles ficam emocionados e dizem: sim, grande Zeus, percebemos que você não só tem grande poder, mas também sabe como tratar bem as pessoas. Nós gostamos disso e agora lutaremos ao seu lado. Em gratidão por serem libertos, os Ciclopes dão um presente a Zeus: o poder dos raios. O raio é uma das mais devastadoras forças que existem na natureza. Quando os raios atravessam os céus, o ar tem a temperatura rapidamente aumentada em até mais de 27 mil graus. Isso é quase 5 vezes a temperatura da superfície do Sol. O raio dá a Zeus o poder de comandar o universo. Com esse raio, ninguém poderá vencê-lo. As linhas de batalha são definidas. Os titãs lutarão do Monte Ótris e os olimpianos do Monte Olimpo. Entre eles está a planície da Tessália. Mas esse lugar não é apenas um campo de batalha mítico. Se levarmos em consideração o mapa moderno da Grécia, nós sabemos que a Tessália é a parte central do país. É a maior e a mais fértil planície da Grécia, desde os tempos antigos até hoje. A Tessália tem um histórico longo e sangrento, desde as guerras greco-persas do século V a.C. até as guerras mundiais do século XX d.C. E é aqui que a grande batalha dos deuses acontece. No mito de uma arma de destruição em massa e com uma força de elite, Zeus inicia uma batalha destruidora. E até hoje, um lugar real pode ainda guardar as suas marcas. O momento que define a mitologia será agora. A batalha entre pai e filho está prestes a começar. É a velha guarda de Cronos e seus titãs contra o sangue novo de Zeus e dos olimpianos. O resultado definirá quem controla tudo. Do topo do Monte Olimpo, Zeus joga a fúria dos raios no exército de seu pai. A luta sacode a terra até suas entranhas. A única maneira de entendermos essa batalha é como um choque de mundos. Todas as forças do universo em choque ao mesmo tempo. Tem os Hecantóquiros de um lado, arrancando pedaços da montanha e atirando nas montanhas do outro lado. Do lado dos titãs tem aquela força enorme, aquela força bruta. Eles podem levar um soco e continuar lutando, lutando, lutando.
É uma cena apocalíptica e não totalmente mitológica. Especialistas determinaram recentemente que um evento natural tão assustador quanto realmente aconteceu no mundo antigo. Há uns 3.600 anos, a ilha grega de Santorini viveu uma das explosões vulcânicas mais devastadoras de todas. Seus efeitos foram sentidos até a Califórnia. A explosão vulcânica foi o maior evento sísmico único na Terra nos últimos 27 mil anos. Para se ter uma ideia do quanto foi grande, imagine só uma montanha de uns 5,6 quilômetros de altura explodindo pelos céus de uma só vez. Em 2006, cientistas descobriram que a erupção de Santorini foi ainda maior do que se pensava. Escavações descobriram depósitos de cinza vulcânica equivalentes a 20 andares de profundidade, cobrindo um raio de 48 quilômetros por toda a ilha. Baseado nessa evidência, agora acredita-se que a erupção teve a potência equivalente a 50.000 bombas de Hiroshima. Uma explosão tão poderosa poderia aniquilar boa parte do mundo grego. Para os sobreviventes que conheciam pouco sobre o funcionamento de vulcões, isso só poderia ser a ira dos deuses. Quando os contadores de mitologia antiga contaram a história das grandes batalhas cataclísmicas que sacudiram a Terra, eles não tiraram isso do nada. Imensos abalos sísmicos estavam na lembrança das gerações gregas mais antigas, antes que esses contadores de mitologia escrevessem suas histórias. Com o confronto dos deuses na mitologia, parece que Zeus finalmente está prestes a assumir o controle do universo. Seus poderosos aliados fizeram a diferença e os olimpianos se aproximam da vitória. Mas os titãs têm uma última arma ao seu dispor. Das profundezas do Tártaro, eles chamam uma besta colossal: Tífon. Tífon é um monstro incrivelmente forte e poderoso que desafia Zeus pessoalmente. É, na verdade, um último esforço e o monstro final, o desafio final que ele deve vencer para assegurar a sua liderança no universo. É uma batalha sobrenatural. Uma luta decisiva entre o bem e o mal. E tudo leva à maior arma de todas. Depois que Zeus e Tífon iniciam essa batalha final épica, uma hora Zeus consegue o domínio e vence com seus raios. Com um golpe final, Zeus leva Tífon e seus aliados titãs para o Tártaro, onde eles são condenados a passar a eternidade em um abismo de fogo. De acordo com os antigos, foi do outro lado do Mediterrâneo, na ilha da Sicília, que os inimigos de Zeus desceram para o inferno através da cratera vulcânica do Monte Etna. A lenda local diz que Tífon ainda está lá dentro e está por trás de todas as erupções vulcânicas através dos séculos. Os gregos usavam esse mito como maneira de explicar por que a lava constantemente saía do vulcão. Eles explicavam isso como os raios restantes disparados por Zeus ou as chamas de Tífon, que ainda respirava, explodindo chamas para fora do centro do vulcão. Também é dito que Tífon causa tempestades de vento destrutivas. Na verdade, seu nome gerou a palavra tufão. Mas no mito, as nuvens de tempestade se acalmam por enquanto. A vitória de Zeus sobre seu pai o torna rei dos deuses, o líder absoluto do universo. Assim é o mito, mas qual sua relação com a realidade? Em 2003, na base do Monte Olimpo, um templo perdido foi descoberto. Ele foi o ponto central da cidade antiga conhecida como Dion e era dedicado a Zeus.
Dion é uma cidade construída na base do Monte Olimpo, então é bem perto do lar dos deuses e deusas olímpicos. E era onde Zeus vivia na mitologia grega. Na verdade, o nome da cidade Dion significa Zeus. O templo de Dion data do 5º século a.C., a era de ouro da mitologia grega. Espalhados pelo local há blocos de mármore com desenhos inconfundíveis. Águias. Na Grécia Antiga, as águias eram o símbolo divino de Zeus. E há mais. Essa estátua sem cabeça foi encontrada em um leito de rio próximo. Nessa base de 2.400 anos estão esculpidas 3 palavras: Zeus, o Superior. Há uma discussão entre especialistas sobre o que significa essa referência de superior. Alguns acreditam que a estátua pode ser um elo perdido entre a adoração a muitos deuses da Grécia e a filosofia monoteísta de cristãos e judeus. E que essa descoberta é prova de que os gregos estavam abraçando a ideia de um só Deus por conta própria antes da chegada do cristianismo. Os gregos às vezes identificam esse deus superior como Zeus. Afinal, a palavra Zeus, em sua forma nativa Theos, é que gera a palavra Deus. Então, há uma razão etimológica para entendermos Zeus como a deidade máxima. Começando por volta do 3º, 2º e 1º séculos antes de Cristo, diferentes escolas filosóficas e teológicas surgem e começam a propor uma visão muito forte de que só há um Deus e que todas as histórias antigas, todos os contos antigos são na verdade uma metáfora que reflete diferentes aspectos dessa divindade. Para as pessoas que adoravam em Dion, é claro que Zeus era diferente de todos os outros deuses gregos. Na verdade, ele podia ser o único que importava. No mito, Zeus alcança o poder absoluto que buscava. Mas esse poder logo será ameaçado por um inimigo inesperado. O rei dos deuses está prestes a ser traído pela pessoa mais próxima a ele. Zeus venceu seu embate épico com os titãs. Agora, ele senta no topo do Monte Olimpo como rei dos deuses e mestre da humanidade. Os antigos gregos adoravam Zeus acima de todos os outros, mesmo ele tendo muitas falhas. Os antigos deuses gregos são como humanos. Eles têm falhas, têm forças, têm fraquezas, têm todas as coisas que seres humanos normais têm. Na verdade, uma maneira de entendermos isso é que os gregos desse período pensavam em seus deuses como seres bem parecidos com eles próprios, mas muito, muito maiores. De acordo com o mito, Zeus tem uma fraqueza muito humana que ameaça ser a sua ruína. Um incontrolável desejo sexual. Zeus gosta de mulheres. Essa é uma das coisas mais cativantes e mais exasperantes nele. Ele tem essa muito humana característica de nunca ver uma mulher que não lhe interesse. Zeus faz qualquer coisa para seduzir suas conquistas. Ele até usa disfarces. Zeus visita mulheres mortais com vários disfarces, o que for preciso para que seja consumada a relação. Então, em diferentes histórias, sabemos de Zeus transformado em águia, transformado em cisne, transformado em touro, transformado em várias formas e até em humano para imitar o rosto do marido de alguma mulher, enganando ao máximo para que elas se relacionem com ele. Uma linda e jovem deusa chamada Metis é a primeira a chamar a atenção de Zeus. Ele a torna sua esposa. Metis é uma mulher jovem e atraente. E a qualidade que a difere das outras mulheres é a capacidade mental. Na verdade, seu nome em grego significa prudência. Quando Zeus a observa, ele a acha muito atraente. Mas a afeição de Zeus por Metis é assombrada por uma profecia obscura que ameaça seu poder. Ele fica sabendo que ela terá um filho dele que um dia roubará seu trono. De repente, Zeus
assim como seu pai, teme sua prole. Zeus representa essa terrível tradição